Olá pessoal, axé pra quem de axé. Eu sou o herdeiro da magia, tô chegando pra vocês com mais uma leitura de tarô e baralho cigano aqui no meu canal do YouTube. Pra quem é novo por aqui e não me conhece ainda, eu sou tarólogo há quase 13 anos, mas eu tô chegando somente agora aqui na internet. Então eu te convido, fica aqui comigo, não vai pulando o vídeo lá pra frente. Eu sei que existe a curiosidade, mas é muito importante a gente criar juntos aqui uma conexão com Maria Padilha, pra que a gente descubra uma mensagem que ela vai trazer no vídeo de hoje. E não somente, como eu sempre falo, para que a mensagem faça sentido para você, mas também que as coisas ditas aqui elas possam acontecer na tua vida. Padilha, eu já me sinto pronto, preparado para iniciar a leitura do vídeo de hoje. Eu te peço, Padilha, que a partir desse momento a senhora feche minha boca, meus olhos, meus ouvidos e a minha mente para tudo que for aqui dessa terra. E te peço, Padilha, que a senhora abra os meus olhos para que eu possa olhar para as cartas e enxergar clareza nas mensagens. Eu te peço, Padilha, que da minha boca saiam palavras que sejam guiadas pela senhora, que nos meus ouvidos a senhora possa soprar palavras que me guiem, que me direcionem durante a leitura. Te peço, Padilha, que a senhora aguce a minha intuição, o meu sexto sentido, e que nenhum espírito obsessor tenha força nem poder de se chegar perto de mim, para que a mensagem ela venha claramente da senhora e que também não atrapalhe a pessoa que está do outro lado assistindo essa leitura. Te peço, Padilha, que a mensagem dita aqui ela ajude quem está do outro lado da telinha. Te peço, Padilha, que essa mensagem ela toque o coração e ajude a curar o coração de quem precisa. Que assim seja e que assim será. Gente, desejo para todos boa sorte, uma boa leitura. E quero lembrar a todos, claro, que os meus vídeos eles não têm edição de corte, eu não tenho um texto programado. Eu sento aqui e descubro com vocês que mensagem Padilha traz no vídeo de hoje. Como sempre, eu corto em dois, escolho o montinho da esquerda. E vamos juntos então descobrir que mensagem é essa. Nós temos o Cavaleiro de Espadas, é a primeira carta chegando para vocês. Depois nós temos o Rei de Espadas. Nós temos o 4 de Espadas. Nós temos o Enforcado. Nós temos o Cavaleiro de Copas. Nós temos o Rei de Paus. Nós temos o 10 de Paus. Nós temos o Pajem de Paus. Interessante que aqui em cima veio muita carta de espada e aqui embaixo cartas de paus. Nós temos a Rainha de Ouros. E fechando a primeira parte da leitura, nós temos o 5 de Copas chegando aqui para você. Gente, eu já vejo claramente, quem já me segue sabe, eu não gosto de ficar deduzindo cartas assim enquanto elas estão saindo, mas eu já vejo que claramente cortes aqui acontecendo na tua vida, cortes muito necessários para que você consiga aqui se proteger de alguma forma, tá? É claramente que essa mensagem que vem chegando aqui para mim. Esses cortes, eles vão acontecer, eles são necessários de acontecer na tua vida para poder te privar. Talvez privar o teu psicológico, privar a tua mente. Eu posso até falar por que não que privar o teu destino, tá? Existe um afastamento muito grande. Existe um afastamento muito grande aqui que você vai precisar se submeter, provavelmente. Eu vou deixar o restinho das cartas aqui no canto, porque eu não vou usar por enquanto. E vamos então aqui ver que mensagem é essa que Maria Padilha traz aqui pra vocês. Esse Cavaleiro de Espadas... Deixa eu só arrumar aqui minha música rapidinho, gente. Esse Cavaleiro aqui de Espadas... Ela é uma carta que ela já vem me falando muito sobre cortes rápidos e necessários que vão acontecer aqui na tua vida. Deixa eu botar bem pertinho pra vocês verem. Esses cortes... Posso até falar que para alguns de vocês aqui me vem muito a sensação também de um confronto. É como se além de um corte exista um confronto aqui que vai ser necessário acontecer para que um distanciamento ele aconteça. Posso te falar que aqui nessa leitura eu vejo até mesmo que algumas verdades elas vão ser expostas aqui numa conversa que talvez não seja muito amigável, mas eu vejo como muito necessária. Para alguns de vocês pode ser que essa conversa que ela já tenha acontecido. Para alguns de vocês pode ser que esteja para acontecer agora.
Mas o muito importante que vocês entendam aqui dessa leitura, no geral de tudo, é que esse afastamento que ele é necessário, tá? Nós vamos entender exatamente o que está acontecendo aqui nessa leitura. Esse Cavaleiro de Espadas, ele mostra para mim que é até mesmo uma defesa. Essa ruptura aqui na tua vida, ela é até mesmo uma defesa. É uma ação que você deveria tomar, ou que você está tomando, a um nível, a um modo de se proteger. Aqui com a energia do Rei de Espadas, é realmente você precisando agir muito mais com, eu não vou dizer frieza, não é exatamente essa a palavra, mas sabe assim, algo muito mais calculado. É como se você de alguma forma precisasse colocar limites, você precisasse impor limites, e até mesmo como um rei, ele age com autoridade. Não sei se de repente você não sabe dizer não, ou você não soube dizer não em algum momento da tua vida, e agora esse Rei de Espadas, ele vem pedindo aqui que você tome autoridade. Autoridade para encerrar ciclos, que você tome autoridade para encerrar o poder de pessoas aqui em cima da tua vida. Esse Rei de Espadas, ele vem mostrando que seria até mesmo uma proteção racional aqui que você mesmo vem fazendo por você. Eu posso te falar que claramente, aqui nessa leitura, é uma fase, é um momento onde você precisa agir com a mente, tá? Eu sei que existem sentimentos aqui, eu vejo realmente sentimentos aqui nessa leitura, aqui nessa tiragem, mas nesse momento é racionalidade, nesse momento é frieza. Você precisa parar, você precisa pensar, você precisa refletir. Eu já vou logo aqui pro quarto de espadas, que a gente já chega aqui nessa parte, porque você precisa parar, você precisa refletir. Você precisa entender o porquê desse corte. Você precisa entender que eu não vou nem chamar de corte, tá? Eu vou falar aqui que ele é afastamento. Você precisa entender que esse afastamento aqui ele é necessário, que isso aqui vai te trazer algum tipo de cura também, tá? Eu olho pra cá e eu vejo que você realmente aqui nessa posição fetal, eu vejo você com esse corte, com essa racionalidade toda, eu vejo que isso aqui é externo, é pros outros, porque pra você é um sinal, é um gesto de acolhimento. É como se fosse de alguma forma que você se isolando, você se afastando, e para alguns de vocês, essa leitura fala claramente sobre um grupo. Eu não sei se de repente você que está precisando se afastar de família, você está precisando se afastar de algum grupo de amigos. Eu até sinto muito mais do que somente uma pessoa. É como se fosse até mesmo um ambiente. Porque todas as cartas aqui que elas falam sobre uma pessoa, essa pessoa é você. Sempre que eu olho para cá que eu vejo que está se referindo a uma energia, essa energia é sua. Quando eu vejo outras energias aqui, eu não consigo sentir somente uma pessoa. Eu sinto até mesmo que existem, em alguns casos, algum grupo. Eu não sei se de repente família, não sei se de repente que pessoas que se metem demais, pessoas que de alguma forma te criticam, de alguma forma te colocam muito para baixo, sabe? Eu enxergo que esse afastamento aqui, gente, ele é algo muito necessário na tua vida, até mesmo para blindar. Eu vou falar, é algo muito forte que tá vindo na minha cabeça da Padilha, mas eu vou falar. É algo até mesmo para poder blindar o teu destino. É como se de alguma forma você realmente que precisasse se preservar, sabe? Preservar a tua história, preservar as coisas que você ainda tem para viver. Você tem muita coisa bacana para viver aqui. Eu olho aqui para esse 4 de espadas, eu vejo que nesse momento aqui é o momento de realmente você parar um pouco, sabe? É estrategicamente. Você parar um pouquinho para que você se conheça, até mesmo. Talvez você tenha se perdido. Eu não digo nem que você se conheça, mas que você se reconheça, que você se reencontre. É o momento aqui que você realmente vai precisar decidir para preservar as suas emoções, para preservar a tua energia. Você realmente que vai decidir se afastar, você vai precisar decidir se afastar. E eu vejo que esse afastamento ele já está acontecendo. Por mais que te doa, por mais que algumas pessoas aqui sejam pessoas que você goste, e que você goste muito, a Padilha fala que você não é responsável pelas atitudes delas. Talvez você já tenha tentado se encaixar, talvez você já tenha tentado aqui pertencer, talvez você já tenha tentado entender essas pessoas, talvez você já tenha tentado fazer parte desse grupo, eu até posso dizer isso. Mas eu vejo aqui que você não se encaixa mais. Se essa leitura que ela começa a fazer sentido para você, antes que eu mergulhe ainda mais aqui nas cartas, eu te peço que deixe uma palavrinha aqui nos comentários para que eu entenda que você está gostando, que está fazendo sentido para você. Comente aqui a palavra afastamento. Porque eu vejo que realmente existe um afastamento aqui na tua vida que ele é muito necessário.
O enforcado, ele fala que esse afastamento aqui, ele é até mesmo um sacrifício que você está fazendo. Porque eu vejo que tem sentimento. Pode ser que para alguns de vocês aqui não seja nem somente um caso amoroso, tá? Pode ser que esteja acontecendo, pode ser que seja também. Para alguns de vocês pode ser realmente um lado amoroso. Mas eu sinto que nessa leitura uma energia até mesmo sanguínea. Então que está me falando que pode ser algo ligado a filho, pode ser algo ligado a pai, mãe, pode ser algo ligado a parente. Eu vejo que uma energia que ela te traz sofrimento. É um sacrifício para você se afastar dessas pessoas. Talvez você gostaria que as coisas fossem diferentes, talvez você teria uma nova perspectiva em cima disso aqui, dessa história. Talvez você gostaria que as coisas se desenrolassem de outra forma, mas é como se agora você entendeu que já passou o tempo necessário e o tempo suficiente. E por mais que algumas pessoas aqui decidam mudar, por mais que aqui algumas pessoas elas decidam fazer as coisas diferentes, você já não sente mais as coisas como você sentia antes. E esse afastamento aqui, gente, ele vai mudar a tua história, tá? Esse afastamento que ele muda muito a tua história. Ele mostra você muito mais forte, ele mostra você muito mais capaz. Esse afastamento que ele mostra você muito mais decidido. Esse afastamento ele mostra você muito mais confiante em você mesmo. E posso te falar que nesse afastamento aqui é como se fosse um renascimento. Eu olhei pra cá e eu vejo como ela aqui em posição fetal, como se realmente fosse aqui uma criança nascendo. E como eu falei lá atrás, não é nem você se conhecendo, é você se reconhecendo. Talvez você entendendo muito melhor os seus pensamentos, você percebendo que você não é uma pessoa... Não sei se alguém tenha te chamado de louco, não sei se alguém tenha dito aqui que as suas ideias não funcionam. Não sei se alguém de repente tenha te culpado pela história, se alguém tenha te culpado pela decisão. Mas eu enxergo aqui que mesmo com esse sacrifício que você está fazendo para se afastar, você realmente renasce aqui. Você realmente daqui a alguns meses, eu não estou nem falando anos, tá? São daqui a alguns meses e poucos meses, você já se enxerga muito diferente. Existem algumas coisas que você precisa decidir. Eu realmente vejo como sendo um ato de coragem. Eu realmente vejo como sendo um ato de força. Eu posso te falar até mesmo que de amor próprio. Eu olho aqui pro enforcado, o enforcado nessa carta, nessa leitura, especialmente ele tá muito... Eu posso te falar circense, essa aqui é a palavra que vem na minha cabeça. É como se ele realmente, sabe aquelas pessoas do circo que trabalham nas cordas? Essas pessoas, elas têm coragem. Então realmente que eu vejo como sendo um ato de coragem esse enforcado aqui. Coragem por desapego, sabe assim, coragem de realmente se encontrar com você mesmo, de se reconectar com você mesmo. Eu vou pegar esse cavaleiro de copas para falar um pouquinho aqui de desilusões ou de ilusões. Talvez você tenha se segurado em alguma história, em alguma situação, talvez você tenha se prendido por um tempo mais do que o necessário por conta de algumas promessas aqui. Talvez alguém que esteja aqui ao teu lado tenha prometido mudanças, essa pessoa realmente tenha... Posso até falar que em alguns casos aqui uma manipulação emocional também. Porque o Cavaleiro de Copas ele fala sobre isso, sabe? Ele é o galanteador, eu sempre falo isso. Olha aqui pra essa imagem ela retrata muito bem. Ele aqui como cara de bom moço, né? Com um buquê na mão. Realmente ele é conquistador. Então as palavras dele muitas vezes convencem, muitas vezes conquistam. Muitas vezes seduzem, vou falar isso. Muitas vezes seduzem. Então eu vejo aqui que de repente você estava com alguém, ou com algumas pessoas aqui, que você esperava mudanças, você esperava realmente que as coisas fossem acontecer. Eu olho aqui para esse cavaleiro de copas, e eu vejo realmente aqui um sentimento aqui de ilusão. Essa é a palavra. Mas essas ilusões é que elas se esclarecem. Eu vejo que agora você não está mais disposto aqui a acreditar que as coisas elas podem, que as coisas elas podem mudar. E lembra que eu te falei ali atrás, né? Isso aqui para alguns de vocês aqui é até mesmo algo que interfere muito no teu destino, interfere muito no teu futuro. Você aqui ao lado dessa pessoa, a tendência é que você decaia muito mais. A tendência é que essa pessoa que ela te puxe cada vez mais para baixo. Ou que esse grupo de pessoas aqui, esse grupo familiar, ele te puxe cada vez mais para baixo. Gente, vocês gostam que eu traga as minhas experiências, né? Já comentaram várias vezes aqui. Eu me enxergo muito aqui nessa leitura. Tá? Uns anos atrás, depois que minha mãe faleceu, eu precisei me afastar aqui de um grupo familiar.
Eu tenho um contato maravilhoso com os meus irmãos, com a minha família. Mas eu precisei me afastar. Eu precisei me afastar para me conhecer, para me entender, para saber quem que eu sou. Vocês sabem que ser tarólogo, ser cartomante, ser de religião, muitas vezes a gente sofre preconceitos, as pessoas nos julgam, as pessoas não nos acolhem. E eu passei uma fase que ela foi uma fase aqui muito complicada, sabe? E que ela refletiu e muito na minha vida por muitos anos, eu posso falar isso. Hoje em dia não, hoje em dia eu tô livre, tenho 35 anos, quase 36, tenho muito mais maturidade, tenho muito mais compreensão da vida, mas eu precisei de um afastamento também, tá? Eu precisei viver um afastamento que me doeu muito lá atrás, que foi difícil, afinal, quem que não quer ter uma família, né? Quem não quer ter uma família estruturada? Mas esse afastamento, ele refletiu em tudo que eu sou hoje em dia. Sabe, no meu caráter, eu me construí sozinho, eu conheci o mundo, eu me joguei, eu viajei, eu conheci pessoas, eu fiz bons contatos. Por um determinado momento da minha vida eu pensei que aquelas pessoas mudariam, pensei que aquelas pessoas mudariam de opinião, mas elas não mudaram. Se eu tivesse ficado lá, talvez eu estaria como elas, vivendo como elas vivem, fazendo o que elas estão fazendo, que para elas está certo, tá tudo bem. Elas gostam, estão felizes, mas aquilo nunca me completou, sabe? Então assim, eu precisei de um afastamento que foi muito necessário. E eu te enxergo aqui nessa leitura nesse momento. Talvez você esteja aí precisando se afastar de alguém que te doa muito, sabe? Talvez você gosta, mas é que é muito limitante. Então a Padilha fala que você se empodere, que você aceite essa mudança, que você aceite esse afastamento. Esse rei de paus, ele fala que de você retomando o teu poder. É a tua liderança pessoal, é o teu poder pessoal. É você tendo visão de futuro novamente, você tomando decisões muito mais firmes. Eu vejo você muito mais independente, eu vejo você com muito mais autoridade, sabe? A partir do momento que você decide ir, que você decide se afastar, que você entende que talvez seja necessário, talvez uma nova cidade, talvez uma nova região, novas pessoas. Depois que você decide isso aqui, você realmente se encontra com você. O teu poder, a tua força, o teu brilho. Eu vejo que as coisas realmente voltam a acontecer. Você volta a se conectar com você mesmo. Vai te fazer muito bem. Esse 10 de paus, ele fala que de alguma forma você também está muito sobrecarregado. É muito necessário que você se retire de onde você está, para que você não continue se sobrecarregando muito mais. Talvez você esteja aqui tomando dores que não são suas. Talvez você não está conseguindo dizer não, como eu falei lá atrás. Existe aqui um peso muito acumulado em cima de você. Muita bagagem eu estou vendo aqui também. E aí eu vejo que para você se reconectar com você mesmo, para você tomar a tua força, o teu poder, você nesse momento você precisa agir. Sabe, você precisa que tirar um pouco desse peso de cima de você. É o momento também de tirar um pouco de responsabilidade. Lembra que eu te falei lá atrás? Você não é responsável pela energia das pessoas, pela decisão das pessoas, pelo modo como elas decidem viver a vida delas. Talvez hoje alguns estejam recolhendo o preço, pagando o preço pelas decisões que tiveram lá atrás. E você já tenha tentado ajudar essas pessoas, você já tenha tentado mostrar para elas outras direções, outros caminhos, mas essas pessoas não quiseram, ou essa pessoa não quis. Então agora é o momento que você precisa seguir. Agora é o momento que você precisa se valorizar, você precisa se enxergar. É como eu falei lá atrás, é algo muito sério isso aqui. É questão até mesmo do teu destino, da tua vida. É para que o tempo ele não passe e você continue preso. Esse página de pausa aqui ele mostra que novos caminhos eles estão surgindo. Tem muita coragem aqui, tem muita iniciativa. Sabe, tem muita iniciativa. E além de iniciativa, eu vejo também muita liberdade. As coisas que elas vêm acontecendo e que elas irão acontecer, elas vão te trazer muita liberdade também. Esse página de pausa aqui, ele me mostra que você realmente aqui, ó, sabe assim, você tá jogando, é literalmente que você jogando tudo pro ar e você buscando tua liberdade, mas de uma forma muito positiva, tá? Eu não vejo irresponsabilidade aqui de forma nenhuma. Até mesmo por você ser muito responsável, você já pensou demais nos outros. Isso é responsabilidade também. Isso aqui é responsabilidade afetiva com outras pessoas. Mas nesse momento meio que você entrega a César o que é de César. Então se as pessoas elas decidiram, se elas optaram,
Elas agora precisam resolver. Você nesse momento se afasta. Essa leitura que ela vai se basear, realmente, ela continua se baseando em torno do afastamento para que você entenda a necessidade dele, tá? Muitas coisas que vão acontecer depois podem ser reveladas para você em outra leitura. Nesse momento aqui, essa leitura ela está servindo para você como um peso que sai de cima. Essa leitura aqui é para que você tire a culpa, para que você pare de se culpar, talvez, por você estar tendo que decidir se afastar. Porque, como eu te falei, pode ser que esteja doendo, pode estar sendo para alguns de vocês aqui sacrificante demais esse afastamento. Essa rainha de ouros, ela vai vir me falar de estabilidade. Eu vejo que ela é muito mais plena, vocês estão vendo bem aqui, olha aqui a face dela, olha a expressão que ela tem no rosto. É muito mais segurança, é muito mais tranquilidade. Ela cuida dela mesma, ela não está cuidando dos outros. Ela sabe as próprias conquistas, ela sabe do valor, ela sabe principalmente de caráter, tá? Eu vejo que muito caráter e muita honestidade. A rainha e o rei de ouros, eles são muito honestos, eles são muito justos, eles são muito plenos, eles sabem das conquistas deles. Sabe assim, conquistas fortes, conquistas estruturadas. Você é uma pessoa estruturada, com certeza psicologicamente também. Até porque você vai conseguir agir com racionalidade aqui com esse afastamento. Então eu vejo que você realmente sabe o que você está fazendo, você sabe que é para o teu bem. Você sabe que é porque você vai colher muitas coisas positivas. Posso até te falar que muita estabilidade, tá? Muita estabilidade vindo pela frente. Muita estabilidade. Se você continuar aqui no lugar que você tá, ao invés de você se sentir pleno, ao invés de você se sentir estável, eu vejo muito mais aqui a carta do 5 de copas, que são tristezas, sabe? Eu vejo você muito mais se decepcionando. Você continua se decepcionando. Se você continuar aqui apegada ou apegado emocionalmente nessa situação ou nessas pessoas, se você não conseguir aceitar de forma madura o que a vida está querendo, talvez o destino que está te empurrando, ou para onde a vida está te empurrando, se você não se limpar espiritualmente, se você não aceitar renascer, eu vejo que você continua aqui num ambiente muito tóxico. Eu vejo que se você não aceitar que você precisa de uma atitude, mesmo que te doa, você não vai conseguir renascer. Sabe, eu vejo você muito mais desgastado, eu vejo você muito mais triste, muito mais emocionalmente abalado. Então a Padilha te trouxe até essa leitura para que você entenda que nesse momento aqui existe um afastamento que é necessário. Para alguns de vocês pode ser algo aqui no amoroso, pode ser sim. Como eu falei, pode ser. Realmente que uma relação amorosa que já não tem mais fruto, uma relação amorosa que já não vai mais para frente, que já não te incentiva a nada mais, uma relação amorosa que não te leva mais a lugar nenhum. Mas eu também sinto muito forte, como eu falei aqui nessa leitura, uma ligação sanguínea. Talvez alguém que você precisa deixar ir, ou filho, ou pai, ou mãe. Nem sempre, às vezes a gente pensa assim, né? Quem é do nosso sangue é a nossa família. Mas, gente, não necessariamente, tá? Muitas pessoas, se não tivessem nosso sangue, não seriam nada da gente, né? A única coisa que muitas vezes liga a gente a algumas pessoas é o laço sanguíneo, realmente. Mas não quer dizer que elas precisem aí permanecer na nossa vida. Não quer dizer que elas precisem permanecer estragando muitas coisas. Posso até falar isso. Eu já vi muitas histórias, olha, são 13 anos de leitura, tá? Então eu já vi muitas histórias de pais narcisistas, mães narcisistas, filhos com problemas aí psicológicos que acabam com a vida dos pais. Os jornais também estão aí, né? Os jornais, televisão, também mostram muitas coisas. Então, muitas vezes tem pessoas que são apenas laços de sangue, tá? Às vezes o afastamento é necessário. Eu posso falar pra vocês, gente, eu já precisei, eu passei por essa fase, então eu sei exatamente sobre o que eu tô falando pra vocês. Eu passei por essa fase, hoje em dia eu sou muito mais feliz, eu me sinto pleno, não me sinto um coitado de forma nenhuma, sabe? Não tenho pena de nada não, foi necessário, as coisas tinham que acontecer como tiveram que acontecer. No meio do caminho me perdi, mas me encontrei, é exatamente o que eu tô vendo aqui, tá? No meio do caminho me perdi de mim mesmo, porque tentei me adaptar para agradar os outros. Tentei de alguma forma que fazer como as pessoas gostariam que eu fizesse. Mas não é assim que a vida funciona, né? É necessário agora esse recolhimento teu aqui para pensar em como que talvez você vai fazer. Ou para que você simplesmente aceite, tá?
Padilha, eu te peço 5 cartas ou de confirmação ou de algo mais que essa pessoa precisa ficar sabendo. Preciso que a senhora me guie, me direcione. Eu vejo aqui que você vem se fortalecendo muito. Você vem se fortalecendo muito. Você está passando um processo muito, já de alguns meses aqui, já de autoconhecimento. Você já está passando um processo de alguns meses aqui, onde você vem se reconectando com você mesmo. E pode ser que agora esse afastamento já seja fruto, tá? Já seja você colhendo frutos de tudo que você veio aprendendo e evoluindo aqui nos últimos meses. Carta da boa sorte, fortuna. Realmente que eu vejo muito mais estabilidade, tá? No teu caminho, muito mais estabilidade. Você realmente se conecta muito mais com você realmente muito mais seguro, muito mais segura das coisas que vem chegando. Essa carta aqui do trevo eu vejo muito mais como boa sorte. E também lembra que eu falei da rainha de ouros, né? A energia que você vem tomando. Aqui tem uma abelha. A abelha é símbolo também da rainha do rei. Então, vejo que é muito mais você na energia que da rainha de ouros. Você realmente saindo, conseguindo tomar decisões muito sábias, muito concretas, decisões muito firmes, tá? Muita estabilidade vai chegar para você depois dessa decisão. Muita prosperidade. Que o cavaleiro, né? Mais uma vez, mensageiro. Mais uma vez aqui você raciocinando, deixa eu pegar aqui, Cavaleiro de Espadas. Mais uma vez aqui você raciocinando, mais uma vez aqui você tomando decisão de forma mais racional. E eu vejo velocidade, tá? Eu não vejo algo aqui que vai ser a passos curtos. Eu vejo que as coisas realmente acontecendo com muito mais velocidade, as coisas aqui acontecendo num ritmo um pouco mais acelerado. Eu acho que realmente que você já passou por um processo, você já está passando por um processo de autoconhecimento já de alguns meses. Alguns de vocês talvez até alguns anos, por que que não? Tá? Então, essa decisão ela tá te doendo e você tá arrastando talvez por algum período esse afastamento, mas agora você já entendeu o que é necessário. Carta do lírio, ela é paz. Ela realmente quer paz na tua vida, é paz no teu caminho. É realmente, você tá priorizando a tua paz, tá? Você já tentou opa, até travou. Você já tentou priorizar pessoas, mas agora você tá se priorizando. Daqui pra frente é muito mais paz o que você busca. Carta da árvore. Realmente que pra vocês eu sinto algo ligado à família, realmente, tá? A laço sanguíneo. Carta da árvore, muitas vezes ela fala aqui uma questão de realmente de ancestralidade. Ela quer as nossas raízes, né? Então eu olho pra cá e vejo muito que as raízes muito forte. Algo ligado à ancestralidade. Pode ser que pra alguns de vocês aqui nessa leitura realmente seja algo ligado com família. Mas também pode ser algo até mesmo que ligado aqui com saúde. Como eu falei, muitas vezes a gente se desgasta, o nosso psicológico aqui fica muito abalado, vai muito lá para baixo, porque a gente tenta se manter, a gente tenta permanecer em ambientes que já não são mais saudáveis. E a carta da árvore, ela também é uma carta que ela fala muitas vezes sobre saúde. Esse afastamento que diz também sobre isso. Talvez aqui a ansiedade, sabe, sentimentos aí que você tá vivendo que estão começando a interferir já demais na tua qualidade de vida. Caminho, decisão, gente, é exatamente isso. Essa leitura que a Padilha traz belamente, maravilhosamente confirmando, de forma muito poderosa, aqui realmente aqui as escolhas. Você precisa decidir, você precisa optar por esse afastamento. Por mais que ele te doa, por mais que seja um afastamento que de alguma forma te causa algum tipo de tristeza, eu sei que talvez você não gostaria, talvez até de se sentir sozinho. Eu não sei se necessariamente aqui na frente você começa a se sentir sozinho, mas aqui a partir de trás que é muito necessário, tá? Esses caminhos aqui eles vão te trazer muito mais prosperidade. Tem muito mais leveza aqui na tua vida. Muito mais leveza. É uma decisão muito difícil realmente, mas que você vai entender com o tempo o quanto foi necessária. Eu posso falar aqui até mesmo que uma proteção de vida, tá? Uma proteção de destino. Uma proteção realmente de destino. Você tá agindo com muita sabedoria. Deixa eu só pegar essas duas cartas aqui mais uma vez. Você tá agindo com muita sabedoria. Aqui na energia do Rei de Espadas, ele realmente traz aqui que você está se governando. Nesse momento, as decisões que você toma são decisões que elas são muito maduras, de muito conhecimento. E você também se sente muito pleno, como a Rainha de Ouros aqui. Você se sente muito pleno e muito satisfeito. Você está gostando da tua nova versão. Você está gostando do que está acontecendo e de como as coisas estão acontecendo. Estou muito feliz por você. Gente, com certeza não pedi comentários, né? Acho que eu mergulhei demais aqui. Não pedi para vocês também me seguirem nas redes sociais. Lembrando que eu sou muito novo, então nas redes vira e mexe eu apareço por lá. Posto foto minha, crio conteúdo. Quando eu voltar a morar no Brasil, eu vou conseguir criar muito mais conteúdo para vocês,
Então, peço que já vão me seguindo. Todas elas se chamam Herdeiro da Magia. E peço pra vocês, gente, por favor, fiquem atentos com golpe, com perfil falso. Só tomar um copinho de água rapidinho. Fiquem atentos aí com perfil falso, com golpe. Se alguém entrar em contato com vocês, bloqueiem já na hora. Nem dá papo, nem dá bola. Chama a polícia se for preciso. E me avisem também, pra que eu saiba, tá? Todas elas se chamam Herdeiro da Magia, as redes oficiais. Quando eu voltar a morar no Brasil, gente, é quando eu vou conseguir criar muito mais conteúdo pra vocês. Bom, se gostou da minha leitura, se chegou até aqui, deixa um comentário para que eu saiba que vocês estão gostando. É muito importante comentários de países que falam português, como Portugal e Brasil principalmente, que é onde está o meu público maior. Então comente bastante, ajudem o meu vídeo aqui para que o YouTube entenda que vocês estão gostando, que tenha engajamento e que ele recomende para muito mais pessoas. E se você quer me ajudar, se você tem condição, se torne membro aqui do meu canal, aqui embaixo tem um botãozinho. Tem 2 valores muito acessíveis. E como forma de gratidão, coloco o nome de todos os membros aqui no caderno de oração, caderno de Maria Padilha. Peço que Padilha abençoe a vida de vocês, ajude a destrancar caminhos. Assim como vocês estão me abençoando, é uma forma que eu tenho de retribuir para que vocês sejam abençoados por mim e por Maria Padilha também. Quem não quer se tornar membro, mas quer ajudar o meu canal, tem um Pix aqui embaixo, herdeirodamagia@gmail.com, essa é a chave do Pix. Então quem quiser fazer contribuição, por lá o valor é livre, pode ser 1, 3, 5, 7 reais, quanto você sentir no teu coração. E eu também coloco o nome de todos aqui no caderno de Maria Padilha, tá? Lembrando a todos que agora em março vai ter mais uma vez, para quem não tem condição, que não pode me ajudar financeiramente, as 7 pessoas do mês que mais comentarem no meu canal vão também ter o nome aqui no caderno de oração de Maria Padilha. Então, quem pode participar financeiramente, quem quiser me ajudar e garantir o nome aqui no caderno, pode fazer a doação ou então se tornando membros. E quem não tem condição, gente, muitos comentários, as 7 pessoas que mais comentarem, então eu também coloco o nome aqui. Deixa um beijo no coração de todos, eu amei essa leitura, achei ela muito forte, achei uma leitura muito intensa. E realmente que eu desejo que ela aconteça na tua vida com muita sabedoria, com muita bênção espiritual. E que Maria Padilha ela te guie, te direcione aqui nessa nova fase, nesse novo momento da tua vida. Deixa um beijo no coração de todos. E a gente se vê então amanhã às 18 horas aqui no meu próximo vídeo no meu canal. Beijo, tchau, tchau.